desfrutamos dessa comunhão agora, sim ou não? Amém? Você sente que de fato Deus está falando com você assim, irmão? Por meio da comunhão entre os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu tenho uma ligeira impressão de que alguns estão bem focados na adoração, mas outros não. É claro que isso é um pensamento meu, eu espero que eu esteja errado. Mas imagine se Deus pudesse dizer isso para você agora. Se você está focado nele ou não. Como é que você se sentiria? Todo esse momento, irmão, da adoração ao nosso Deus. Todo. Nós precisamos estar focados naquilo que nós estamos fazendo diante do nosso Senhor. Não é verdade? Nós não precisamos ser pessoas mecânicas na adoração, não é verdade? Até porque nós nos abraçamos, a gente sorri na presença de Deus, e eu entendo que isso Deus fica muito feliz mesmo. Eu entendo que Deus realmente está recebendo a nossa adoração aqui neste lugar. Eu creio nisso, amém? O nosso texto é Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 19, texto inicial. Desde já eu quero dar graças a Deus, primeiramente a Deus, porque Ele nos permite ter essa comunhão aqui com vocês agora. Quero agradecer ao Anderson, que me convidou para estar aqui, ter esse privilégio, irmãos. Assim, para mim, é uma honra muito grande e de grande responsabilidade poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos aqui. Eu espero que, à altura do que vocês já vêm ouvindo e aprendendo da parte deles, e eu sei que tem sido um ensino com muita qualidade, né? Eu espero que eu possa dar continuidade a esse ensino, a essa qualidade que vocês vêm aprendendo do Senhor aqui nesse lugar. Então, Êxodo capítulo 19. Nosso texto vai do versículo 1 ao versículo 8. Não vou ler, eu vou ler apenas os versículos da nossa pregação, mas até porque vocês já leram no começo comigo, e eu gostaria já a partir daqui compartilhar aquilo que eu pretendo nessa noite. Então, chamo você a ficar totalmente ligado, não em mim, mas na palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Eu creio que Deus espera de cada um de nós esse momento total. É tão pouco tempo na presença do nosso Deus. É tão pouco que nós louvamos hoje. É tão pouco as nossas orações. É tão pouco, irmãos, a nossa comunhão com Deus. Mas eu espero que você tenha sempre isso em mente. Faça o seu melhor diante dele. Sempre faça o seu melhor. Adore o Senhor. Isso faz uma grande diferença para uma pessoa, para uma igreja inteira, para uma nação inteira. Nós somos realmente servos do Senhor, que fazemos uma adoração com qualidade, de coração. Eu entendo que Deus, Ele se deleita na sua presença. O povo, depois de 430 anos, quando estavam cativos, presos na terra do Egito, massacrados, castigados, oprimidos por esse povo, a qual o próprio Deus já havia anunciado que eles passariam por isso. Deus já havia predito isso, de que Deus, por meio de Abraão, escolheria um povo para ser seu povo, e o Deus desse povo
mas que esse povo ele passaria por isso, por esse castigo, por essa opressão. E esse povo que Deus ele escolhe e que permite passar mais de 400 anos em sofrimento como escravos, mas é o povo de Deus. E foi assim que Deus os chamou, foi assim que Deus os escolheu, e era assim que Deus queria manter esse relacionamento com eles. Eu sou apenas uma criatura, eu não consigo entrar na mente de Deus para entender, Senhor, por que 400 anos de sofrimento? Às vezes, nós reclamamos de Deus por uma fase que passamos de doença, de castigo, de alguma coisa parecida, já murmuramos, reclamamos e tal. E talvez, se nós vivermos muito aqui, 100 anos, você jamais vai experimentar o que é ser um povo como foi os israelitas. Você não faz ideia. Nós não fazemos ideia nenhuma do que foi o povo de Israel. Nós só temos a palavra escrita e é dela que nós precisamos extrair algumas coisas de Deus e aprendermos dela. Antes desse povo desfrutar de sonhos, antes desse povo ter um contato íntimo com Deus, experimentar de uma maneira mais próxima de Deus, eles passaram por esse sofrimento na terra do Egito. E graças a Deus, chega um momento onde eles terão a sua liberdade dessa opressão. Deus vai conduzir esse povo até, pelo menos dentro do nosso texto, até o Monte Sinai. Mas o destino deles é a terra de Canaã, porque Deus prometeu isso ao escolhido dele, Abraão. E eu gostaria de tirar algumas lições desse texto. Deus fez esse povo andar em terras áridas, desertas, onde eles sentiram bastante o calor desse sol. Eu fico me perguntando por quê. Chegavam a determinados lugares onde não havia água doce, eram águas amargas. Estavam rodeados de outras civilizações, nações que a qualquer momento poderia massacrar eles. Mas a escolha de Deus é assim. Agora entenda, esse povo que Deus escolheu é família de Deus. É família de Deus. Séculos se passaram. Hoje Deus tem esse povo aqui. E Ele chama a sua família. Olha que diferença. Olha que diferença. Não tem ninguém nos oprimindo. Não tem ninguém nos castigando como acontecia com eles. Não tem ninguém batendo em você. Não tem ninguém lhe forçando a trabalhar. Hoje, eu sou a família de Deus. Você é a família de Deus. Por que essas diferenças? Deus vai conduzir esse povo até o Monte Sinai. Ali eles vão passar pelo menos aproximadamente um ano recebendo a lei, ouvindo da lei, aprendendo da lei, sacerdotes, levitas, os próprios chefes de famílias das tribos, procurando ensinar a cada um deles, desde o maior ao menor, a vontade do Senhor. Se você lê o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver leis que Deus colocou para aquela nação, para eles
para que eles tivessem um relacionamento íntimo e santo com Deus. Então, ao pé desse monte Israel, eles vão receber essa lei, e ao receber essa lei, eles vão fazer um laço com Deus, eles vão entrar numa aliança com Deus, num relacionamento mais próximo de Deus. Agora, não apenas um homem, Abraão, não apenas um homem, Moisés, mas todos agora. E quando a gente fala em aliança, o que significa isso? O que é uma aliança? Nós entendemos que é um acordo, que é um pacto, é um compromisso, é uma espécie de um casamento, é uma espécie de uma família. Então, a aliança, ela tem essas ideias por trás. E o que essa aliança requer de ambas as partes? Compromisso, fidelidade, amor, cuidado, responsabilidades, intimidade. Não é verdade? Deus escolheu um povo, Israel, para que eles desfrutassem de tudo isso. É uma aliança que Deus faz com o seu povo. Êxodo capítulo 19, Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. Deus está convidando esse povo para amá-los, para cuidá-los, para abençoá-los, para se fazer presente na vida deles todo santo dia. Deus está pedindo a mão desse povo em casamento. Deus quer fazer um pacto com esse povo. E esse pacto, que vai ser mediante essa lei, a qual ele vai falar ao povo, ele não tinha uma intenção de salvar o povo por meio dessa lei, porque Deus já havia restaurado esse povo. Deus já havia restaurado Israel para uma justa relação com ele. Mediante a graça dele. Nós estamos falando de lei, mas a graça de Deus se faz presente aqui neste lugar. E alguém pode perguntar, mas como? Se a graça veio por meio de Jesus, alguns séculos depois. Mas vamos entender, irmão, Israel já era o seu povo, ele já havia anunciado isso a Abraão, em Gênesis capítulo 12, a graça de Deus já foi anunciada ali. E se nós formos um pouquinho mais atrás, a graça de Deus já foi anunciada lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Mas Deus escolheu esse povo, tudo bem. E de uma forma simbólica, de uma forma física até, ele cria a circuncisão. E por meio dessa circuncisão, esse povo teria um pacto com ele. E mais tarde, Êxodo capítulo 19 e outros textos mais, Deus sela essa aliança por meio de uma lei. Era como que a circuncisão fosse o noivado de Deus, e ao receber essa lei, Deus realmente trocasse a aliança com o povo, né? O perfeito casamento. Então, irmãos, Deus ele está aqui querendo, por meio dessa aliança, que o povo se ajuste e ele possa conseguir andar e continuar na presença dele, por meio dessa aliança. Por meio dessa aliança, Deus está dizendo: eu tomo vocês como minha família, como o meu povo. Eu quero me relacionar com vocês.
E essa aliança, ela vai santificar esse relacionamento. Essa aliança, ela vai ser as normas do nosso relacionamento. Essa aliança vai nos lembrar o nosso compromisso e nossas responsabilidades. Então, o motivo que levaria esse povo a cumprir e gozar dessa aliança é evidente, seria por uma obediência, mas uma obediência de amor, uma obediência de um relacionamento íntimo onde haveria perdão, um relacionamento íntimo onde as pessoas teriam liberdade diante do Senhor, mas evidente, precisavam honrar esse compromisso com o Senhor. Então, nessa aliança, Deus estipula também a sua graça, o seu perdão. E as palavras que ele vai dizer a Moisés, ele diz: olha, fala ao povo essas palavras. Essa é a aliança que eu faço com eles. E eu peço que você, por favor, acompanhe comigo. Vamos ler a partir do versículo 3. Êxodo 19, versículo 3. Subiu Moisés a Deus. Ele sobe ao monte. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios? Deus derrotou os egípcios. E aí ele diz: como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eles trouxe o povo diante dele. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Ele está chamando para um noivado, um compromisso sério. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E assim Moisés o fez. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Agora é a vez do povo responder a esse noivado. Deus já falou com eles. E agora eles vão dizer sim ou não para Deus. E a resposta do povo é: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés se tornou o santo casamenteiro. Ele estava ali falando as palavras do Senhor e falando a palavra do povo. E aí houve o casamento entre Deus e esse povo. Aqui está constituída uma família. Mas essa família, ela precisa ter 3 coisas permanentes. 3 coisas significativas para que haja essa relação. 3 coisas. E qual eram essas 3 coisas? Com que propósito essas coisas teriam para esse relacionamento? Primeiro, Israel seria sua propriedade peculiar. Seria a sua propriedade exclusiva do Senhor. E sabe qual é o significado? Que significado isso tem, irmãos? Isso tem um valor muito especial para o coração de Deus. Isso tem um valor muito íntimo para o coração de Deus. O Senhor escolheu Israel para ser a sua esposa. Deus escolheu Israel com todos os seus defeitos, com todas as suas manchas, com todas as suas dificuldades, mas Ele escolheu essa nação diante de tantas outras nações. Vocês serão meu povo de propriedade particular.
É assim as palavras de Deus diante do seu povo, para ter um relacionamento íntimo, significativo, especial. Israel seria sua esposa, a qual Deus está prometendo aqui amar, cuidar, alimentar, proteger por todo o resto da sua vida. Nós, quando nos casamos, nós falamos algumas palavras, um para o outro, prometendo honra, fidelidade, compromisso. As palavras do povo tinham esse significado para Deus. Mas não apenas ser uma propriedade peculiar de Deus, mas Deus foi a mais. Ele diz: vocês serão reino sacerdotal. Sabe o que isso significa? Que Israel teria acesso sempre diante dele, de estar na presença dele e representar ele em qualquer outro lugar. Ser reino perante o mundo. Eles foram chamados por Deus para serem o povo de Deus a falar para todas as nações. Nós temos um compromisso com uma pessoa que é fiel a essa criação. Nós temos um relacionamento com um ser que é o Criador e dono de tudo isso. Nós temos um relacionamento com um ser que deseja ter relacionamento com outras nações. Mas ele não para por aqui, ele fala mais uma outra coisa, que seria um povo santo. Ou seja, diferente das outras nações pagãs, diferente de tudo aquilo que era profano, de tudo aquilo que era idolatria, de tudo aquilo que era contra a vontade dos princípios dele. E dentro desse compromisso com ele, esse povo fez uma aliança de compromisso diante dele, de que prometeria somente a ele fidelidade e compromisso. Então, essas três promessas, essas três coisas de Deus, ao compartilhar com o seu povo, com a sua nação, com a sua esposa, tem comprometimento eficaz, tem comprometimento com a igreja hoje. Isso aqui era apenas um reflexo daquilo que Deus faria mais tarde comigo e com você também. Você deve estar lembrando de um texto muito conhecido, pregado aqui neste lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois o quê? Raça, nação, povo. Exatamente. Esse povo, as mesmas palavras que Deus havia dito a Israel, a igreja, a sua esposa, a realidade somos nós, daquilo que ele falou no passado. Irmãos, lá era lei, aqui é graça, é assim que nós entendemos muitas vezes. Mas eu quero já compartilhar algo sobre isso com você. Os israelitas, eles prometeram solenemente cumprir toda essa lei. Versículo 8. Olha o que o povo diz, versículo 8. O povo respondeu a uma, isso quer dizer a uma voz. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Ou seja, o povo também abriu a boca e disse uma palavra e fez uma aliança com Deus, de que seria assim esse povo peculiar, de que seria assim esse reino sacerdotal, de que seriam essa nação santa, versículo 6. Ou seja, que teria um relacionamento
lindo, maravilhoso, perfeito diante de Deus. Ou seja, esse povo fez um compromisso com o Senhor de que estaria sempre na presença dEle, adorando unicamente a Ele, servindo unicamente a Ele, tendo essa intimidade unicamente com Ele. Israel fez esse pacto com Ele, mas Deus já sabia da fraqueza do seu povo, da sua debilidade. Não é? Deus conhece os nossos corações. Israel foi obediente à lei, eu pergunto. Israel foi obediente à lei? Não. Todos não. Muitos dentre eles se esforçavam ao máximo para cumprir essa lei. Mas eu faço outra pergunta: Israel foi condenada ao inferno por isso? Eu creio que não. A graça de Deus está ali. A graça de Deus estava ali para acudi-los, aqueles que se esforçaram, mediante uma lei, para manter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Apesar de pecarem, apesar de serem desobedientes à lei, apesar de não cumprirem à risca toda a lei de Deus, eles não foram condenados. Nem todos. Eles foram salvos. Talvez nem todos. Mas eu acredito, irmãos, que aqueles lá que se esforçaram, a graça de Deus alcançou. Amém? Em Cristo Jesus, e nós sabemos disso. Como foi isso? A graça, nós entendemos, ela veio por meio de Jesus, séculos depois, pelo menos é o que João aponta para nós, pelo menos é o que João ensina para nós no capítulo 1. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não é assim que nós lemos em João? Mas como Israel foi salvo? Eu entendo, irmão, a salvação de Israel foi pela graça também. Hoje eu entendo que eu sou essa família de Deus, eu sou essa esposa de Deus, eu sou o povo de Deus, eu sou a raça de Deus, eu sou tudo isso de Deus e pela graça. Mas onde entra Israel nessa história? Na graça também. Se nós não entendermos que Israel foi salvo pela graça, então Deus estaria mentindo. Então, Israel foi salvo pela graça. Então, qual foi o propósito dessa lei? Por que Deus não trabalhou a graça logo desde o princípio? Por que Deus não trabalhou? Deus trabalhou a graça desde o princípio. Eu acabei de falar para vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus trabalhou a graça por meio de Noé. Deus trabalhou a graça por meio de Abraão. E sucessivamente Deus vem trabalhando a graça dele. Agora, se eu entender que Israel não foi salvo pela graça, então qual foi o propósito daquela lei? Proporcionar uma norma moral para que os redimidos pudessem demonstrar que de fato são filhos de Deus, e não apenas para que fossem circuncidados no corpo, mas que tivessem uma justa relação com esse Criador. Demonstrar que Deus é santo e Ele exige santidade de toda a sua raça escolhida. Então, dá para você compreender agora o seu papel como sendo também um filho de Deus hoje, e o pacto que significa estar debaixo dessa graça? Você entende esse pacto que Deus fez com você hoje? Você consegue cumprir toda a graça de Deus? A graça de Deus tem lei. Ei, a graça de Deus tem lei. Ou você acha que na graça de Deus não tem lei? Tem. Eu aprendi, e muito tarde,
que a graça de Deus tanto está no Antigo Testamento como está no Novo Testamento. Mas que a lei de Deus tanto está no Antigo Testamento como está no Novo Testamento. Mas eu tinha uma compreensão que essas coisas eram totalmente separadas, não havia nenhuma ligação uma coisa com a outra. Lá era um povo, aqui nós somos outro povo. Mas a graça a gente só entende, irmão, quando a gente ouve a lei de Deus e quando a gente vive a graça de Deus. Se nós não procurarmos viver essas realidades que Deus nos ensina, nós ficamos perdidos na adoração, nós ficamos perdidos na pregação do Evangelho, nós ficamos perdidos no nosso compromisso que deveríamos manter com Ele. Podemos até romper o nosso casamento com Ele, podemos perder a santidade diante dEle, deixando de ser essa propriedade peculiar essa raça peculiar dEle, de ser sacerdote dEle. Entende? Deus escolheu um povo para mostrar à humanidade o seu estado pecaminoso e fazê-los entender que somente mediante a graça você pode ser salvo. Olha que responsabilidade essa nação que vive debaixo da graça tem mediante esse mundo. A lei nos serviu de guia para entendermos o que é a graça. A lei era um mestre para ensinar ao povo de Israel através dos séculos e ajudá-los a permanecer em contato com esse Deus maravilhoso, até que a graça se revelasse a cada um de nós. Mas juntos com a lei foi instituído um sistema de sacrifícios na época deles, cerimônias para que esse povo, ao pecar diante deles, fossem perdoados por meio de sacrifícios. Eles faziam holocaustos, eles ofereciam suas ofertas diante de Deus, e nesse íntimo relacionamento, Levítico vai nos contar isso, eles poderiam desfrutar do perdão de Deus e manter comunhão com Ele. O tabernáculo servia de presença para esse povo nas suas peregrinações no deserto. Hoje eu estou debaixo da graça, e onde eu estiver, eu tenho um relacionamento com Ele. Sim ou não? Onde você estiver, meu irmão, você tem íntima, ou pelo menos você precisa demonstrar ter essa íntima relação com Ele. Isso eu sei que não é difícil. Eu sei que não é difícil. Assim, Deus ensinou que a salvação é pela graça, e o compromisso daquele povo por meio de sacrifícios e tal, mantinha eles íntimos com Deus. Hoje você não precisa fazer esse sacrifício, porque hoje você já entende que o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo, e que tira o pecado do mundo, claro, ele já veio a esse mundo e ele já morreu por você. Hoje você entende melhor, você sabe que hoje você está debaixo dessa graça. Mas no passado eles ouviram os profetas, eles ouviram a palavra de Deus por meio desses homens, sobre como manter a sua fé, o seu amor, o seu compromisso, o seu pacto diante dele. Mas muitos deles foram falhos, se perderam pelo caminho. A lei não era o meio para que esse povo alcançasse a salvação. Eles tinha sua importância como norma de conduta para que eles pudessem manter uma vida santa diante do Senhor. Os 10 mandamentos, com exceção do sábado, eu chamo a sua atenção. Com exceção do sábado, eles se repetem por todo o Novo Testamento. Você não pode deixar de descumprir os 10 mandamentos, com exceção do sábado, porque eles estão espalhados em todo o Novo Testamento. Você precisa honrar pai e mãe hoje.
Sim. Olha a lei de Deus na graça. Você precisa não matar. Você precisa se manter na sua. Jamais matar alguém. Olha a lei na graça. Você precisa cumprir o mandamento de não adulterar. Sim. De não falar mal ou cobiçar as coisas alheias. Sim. Olha a lei na graça. Mas parece que quando nós estamos debaixo dessa graça, nós procuramos não nos importar com o que falamos sobre os nossos irmãos. Parece que nós esquecemos a lei de Deus na graça. Ela está viva nesse casamento. Eu preciso continuar honrando o único Deus. Você não pode ter outros deuses. Você só precisa ter um único Deus. Você só pode cultuar um Deus. Está lá na lei. Mas hoje você precisa cultuar apenas um Deus. Mas sabe que muitas vezes nós quebramos essa aliança e queremos servir a dois senhores ao mesmo tempo? Quantas vezes, irmãos, nós fugimos? Você não precisa matar nenhum animal para adquirir o perdão de Deus. Ele sempre te perdoa em Cristo Jesus. Mas sabe, irmão, vamos entender que nós também, a uma voz, nós dizemos sim para Deus todos os dias. Nós falamos isso para Deus. Quando eu diz sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Sim, Senhor, eu quero servir unicamente a Ti. Sim, Senhor, a minha vida pertence a Ti, é toda para Ti. Então você não pode dividir com outro Senhor. Você não pode dividir com qualquer outra criatura o seu precioso tempo, o seu precioso recurso diante dele. E para encerrar, o que te salva hoje? A lei ou a graça? É óbvio, né? Eu sei que você vai dizer que não é a lei, mas a graça te salva. Mas não esquece que nessa graça existe a lei de Deus e existem normas para que uma família possa honrar e viver bem diante dele. Não é verdade? Na sua pequena família, marido, esposa e filhos, não existem normas? Não existem algumas leis que você procura honrar? E quando nós falhamos, nós cobramos uns do outro? O nosso relacionamento com Deus, irmão, não é diferente. Vamos continuar honrando o nosso Deus. Deixa eu lançar uma coisa aqui que talvez seja impactante para vocês, eu não sei. Mas você deve honrar a Deus com o seu instrumento musical. Nós devemos honrar a Deus, ofertando ou não. Nós devemos honrar a Deus com quem está aqui ou com quem não está aqui. Isso depende do meu compromisso com Deus. Deixa eu pegar uma coisa de lá e trazer para cá. De lá que eu digo colônia. Às vezes eu percebo os irmãos muito eufóricos, animados, sorriso, quando tem muita gente diante de Deus, diante do culto. Mas às vezes o número menor já não percebo a mesma alegria. Como que o número de pessoas é o termômetro que eu devo ter do meu relacionamento com Deus. O tempo do culto, vixe, como se isso fosse o termômetro do meu relacionamento com Deus. De quem vai pregar? Afinal de contas, irmãos, com quem você fez aliança? Pare e pense nisso.
A quem você deve sua honra, o seu compromisso, o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, tudo o que você é? A quem? Deus, Ele tem um pacto de lei comigo e com você. Deus tem um pacto de lei comigo e com você. Deus constituiu uma família comigo e com você. E onde está esse pacto dessa lei de Deus? Eu quero encerrar lendo o Evangelho de João, capítulo 3, por favor. Aqui eu vejo o pacto de Deus comigo e com você. Capítulo 3, versículo 16 em diante, do Evangelho de João. O que é que Deus vai dizer aqui? Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Aqui está o pacto de Deus comigo e com você. Aqui está o pacto de Deus comigo e com você. Aqui está o pacto de Deus com a sua igreja. Em quem nós temos crido? Em quem nós temos crido? Com quem nós temos feito aliança? Como nós devemos manter a nossa aliança diante desse pacto? Deus vai falar. Deus vai falar comigo e com você. Eu espero que Deus tenha falado algo para você hoje, diferente. Eu espero que Deus tenha feito algum reajuste no seu relacionamento com Ele. Eu espero que Deus o incomode de alguma forma, para que você renove todos os dias o seu compromisso com Ele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor.